Estamos ao vivo, estamos dando início a mais um Endireitando. Aqui, dessa vez, a gente está tendo o prazer, a honra, não é, a satisfação de receber o professor, advogado e jurista Lênio Streck. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Endireitando. Muito bem, muito bom dia. Espero que tenhamos uma boa conversa e que possamos atingir o máximo de pessoas pelo Brasil lá fora. Deus quiser, professor. Eu quero aqui também apresentar, não é? Me apresentando para o senhor, meu nome é Cleilton Bandeira, eu sou aluno do 5º período do curso de Direito, aqui da Unific, né? A Unific que abriu as portas para a gente realizar esse projeto. Quero aqui agradecer a nossa diretora executiva, a Sandra, a minha professora aqui, a professora Gilmara, que está do nosso lado, que foi quem me apresentou o senhor através do seu podcast Direito e Literatura. Ela reconheceu em mim um aluno que gostava de leitura e disse: você precisa conhecer o Lênio Streck. E desde aquele projeto, eu fiquei fascinado pelo trabalho do senhor e sou um leitor seu, um pesquisador seu, e coaduno muito com o seu pensamento, professora. Então seja muito bem-vinda também ao nosso podcast. Bom dia a todos. Bom dia, professor Lênio. Muito obrigada por ter aceito. É um dia histórico para a nossa faculdade. Muito bem. Obrigado. Agradecer ao Cleilton, agradecer a Sandra Ferdinando também. Em nome da faculdade, nós chamamos de verdade, cátedra. É uma felicidade. E agradecer ao professor, meu amigo, Luiz Gonzaga Adolfo, que nos incentivou a fazer... Muito bem. Sim, o convite ao senhor e disse: vá, Gilmara, faça o que ele aceita. Então, eu estou triplamente feliz por tudo isso. Muito obrigada por participar. Com prazer. Professor, então vamos lá, certo? O nosso primeiro questionamento é que a gente saiu de uma era industrial, não é, onde tudo se resolvia por um método, era mais simples, né? Nós chamávamos até de era cartesiana. Estamos avançando para uma época em que do industrial para o exponencial, onde tudo toma proporções gigantescas muito rapidamente, né? E no direito não é diferente, né? Sempre que casos repercutem no direito, aparecem ali milhares de advogados, juristas, promotores na internet para dar a sua opinião. Temos o caso do tio Paulo. Aqui no Ceará mesmo, uma nutricionista foi apalpada no elevador, isso repercussões nacionais, e as pessoas não entendem por que é que numa audiência de custódia, uma pessoa que apalpa uma mulher no elevador, ele sai, ele é liberado ali para responder o processo em liberdade, e eu acho que quem mais sofre com esses comentários é o judiciário. Escuta-se muito, judiciário é frouxo, judiciário pega leve, protege bandido, e a gente entende que o judiciário, por mais que tenha um lastro ali na sua decisão, por meio de princípios, da própria hermenêutica que o senhor fala tão bem, ele não pode se distanciar da norma, não é isso? Então, eu queria que o senhor, dentro de uma perspectiva epistemológica, esclarecesse para a gente a diferença entre justiça e direito. Bom, fala, Gilmar. Professor, a gente está aí solicitando que o senhor aceite participar da nossa live no Instagram, para que ele também possa, essa conversa, estar acessível no Instagram do senhor. Deixa eu ver aqui como é que faz. Eu sou jurássico, né? Mas deixa eu ver onde Está no faz. direct do senhor, aí naquelas mensagens onde a gente bate papo, e o senhor aceita. A casinha aparece para mim aqui. O Auri, o que ele está fazendo aqui? Aqui, ó. Unifique. Pronto. Assistir ao vivo. Pronto. Aí aceitar. Isso, aí pede para participar. Aqui, aceitar, solicitação, é isso? Aceitar. Eu botei aceitar, aparece principal geral. Principal, eu acho, sei lá. Deixa eu ver aqui. Aqui na live da Unific também. Aí deu ou não? Aí. Deixa eu ver aqui. Ó, tô vendo você aqui, ó. Também. Tô vendo você.
Ó, professor, aí do lado inferior direito tem uma câmerazinha com sinal positivo de mais. Eu clico nesse sinal positivo. Ah, já deu certo, né? Já deu? Já deu. Ó, professor, aí do lado inferior direito tem uma câmerazinha com sinal positivo de mais. Ok. Tá feito, então? Tá feito, então. Eu vou sair daqui, né? Aqui eu desligar, porque senão vai dar microfonia, né? Exatamente. Você pode afastar o celular, deixar guardado em algum canto. Baixar o volume. Isso. Vou botar aqui no cantinho. Aqui, vamos lá. Olha só, o pior nessas coisas, você falou aí sobre o protesto das pessoas, sobre a audiência de custódia, enfim. Quando essas pessoas são do direito é que a coisa fica mais grave, né? Porque quando eu fiz a luta, encabecei a luta pela presunção da inocência, e tudo isso está inserido nesse contexto, são 3 anos de luta, desde o fatídico dia de 16 de fevereiro de 2016, no final da tarde, quando o ministro Teori tirou do bolso do colete a decisão do habeas corpus. Professor Lênio, só um minuto, desculpe te interromper, porque o senhor botou o telefone no chão e a câmera tá... O senhor tem que baixar o volume do seu telefone e botar de frente para o senhor para que as pessoas possam também assisti-lo. Bom? Mas vocês não estão me vendo... Ah. Não, nós estamos. O pessoal do seu Instagram é que não está vendo o senhor. Ah, bom, então tá. É assim, bota assim, Eu não vou ter bateria suficiente pro Instagram aqui. Eu não sei como isso funciona, sabe? Agora eles estão me vendo em parte, né? Mas eu não sei como isso funciona. E quando terminar minha bateria, o que vai acontecer? Enfim, quando acabar a bateria do senhor, fica só o da Unifique. Mas vamos aí até onde a bateria suportar, né? Tá bem. Naquele habeas corpus, né? E nós lutamos contra isso, 60 e tantos % da comunidade jurídica era contra a presunção da inocência. Para as pessoas entenderem, comparem com a medicina, é como se 60 e tantos % dos médicos fossem contra os antibióticos. Quer dizer, as pessoas diriam, mas os médicos enlouqueceram. Por que ninguém disse que os advogados, bacharéis, etc., enlouqueceram? O grande problema nisso é que nós vivemos em tempos, né? Eu estou escrevendo agora sobre uma coisa chamada agnotologia. A agnotologia é a construção deliberada da ignorância. Então, parece que houve um projeto, porque burrice é ciência, né, de certo modo, porque dá para aperfeiçoar. As pessoas eram burras, mas hoje são super burras. É porque houve uma evolução. Então, de algum modo, a ignorância pode ser aprimorada. Então, quando as pessoas protestam com relação às garantias, é porque não é com elas, porque as garantias são fundamentais, as garantias são a grande muralha contra o Estado. O Estado é gigante, o Estado é grande, então as garantias são a nossa proteção. Essa é uma questão fundamental. Então, desde a aurora da civilização, a grande luta, né, das pessoas primeiro, dizer como as coisas são, dar o nome às coisas. O grande capítulo do primeiro grande livro de filosofia da linguagem, que é o Crátilo, é da justeza dos nomes. Primeiro, nós queremos saber como dar nome às coisas. Então, se você pegar o Gabriel Garcia Marques, ele, naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes que, para nós dirigirmos a elas, ainda tínhamos que apontar com o dedo. Elas não tinham nome. O Graciliano Ramos, antes do Gabriel Garcia Marques, fez isso com os filhos de Fabiano, enfim. E está na Bíblia, João capítulo 1,
versículo 1. No princípio era o verbo, o logos suplanta o mito. Só que o direito, principalmente, o mito é que explica o logos. Veja, por exemplo, o que é verdade no direito? É um mito, verdade real. Livre convencimento, todas essas coisas são míticas, mitos. E devia ser o seguinte, a ciência, o logos, você falou em epistemologia, epistemologia é uma grande discussão no livro mais recente meu, Jurídico em Crise? Isso, que eu vou lançar agora no Rio de Janeiro, na quinta-feira que vem, lá na Emerge. Tem um verbete chamado grande, um verbete sobre epistemologia, para as pessoas entenderem o que é epistemologia, exatamente as condições pelas quais alguém pode dizer que algo é. Então, da aurora da civilização para cá, a gente tem tentado compreender as coisas, mas, ao mesmo tempo, viver em sociedade, né? Veja a modernidade, o direito interdita entre civilização e barbárie. Aí nós temos que saber como se interpreta, mas também temos que saber como se decide. E aí, como nos protegemos contra o grande, o Estado? Aí começa toda a luta, aí vem o Estado liberal. Então, nós vamos... e, ao mesmo tempo, não adianta só lutar contra a opressão do Estado. Nós precisamos sobreviver. Então, nós temos a luta pela liberdade, mas a luta pela igualdade. Então, veja, todo o século XVIII, o século XIX, é o século de nós podermos não só trabalhar, mas dormir, e comer, descansar, enfim, todas essas coisas que vão nos levando ao século XX, que é o século em que afloram, depois de duas grandes tragédias, as liberdades, mas com fraternidade, com direito ao meio ambiente, direito à terra, direito ao alimento. Aí vem as constituições transformadoras, né? Aí o direito faz esta caminhada, né? Do século XIX, uma certa perspectiva liberal, depois uma perspectiva da luta pelo social, aí vem a noção de Estado social, e depois o Estado democrático de direito, que quase nós perdemos agora aqui no Brasil. Então, essa é a grande luta. Então, surpreende no Estado democrático de direito que as eríneas, aquelas deusas da raiva, que se mudaram todas hoje, parte para o parlamento e parte para a internet, as eríneas, as deusas da raiva, né, do julgamento de Orestes, elas estão hoje aí, a voz das ruas, as pessoas que querem que pena de morte, etc. Todas essas questões parecem extemporâneas. Elas não deveriam existir quando nós temos o Estado democrático de direito. Então, a questão toda entre justiça, direito, etc., antes disso é civilização contra a barbárie, né? Perfeito. Professor, o senhor falou da agnotologia, que o senhor vem escrevendo sobre, não é? E falou também do seu livro, agora recente, O Ensino Jurídico em Crise. E o senhor critica muito essa maneira de se ensinar, transmitir, aplicar o direito, professores de cursinho, de concurso, enfim. Mas o senhor foi recentemente reconhecido pela AD Scientific Index 2025 como o segundo jurista mais influente do mundo. Consequentemente, o senhor é o segundo jurista mais lido do mundo. Então, apesar desse avanço da burrice, como o senhor fala, ainda há esperança, professor? Ainda há esperança para o direito, para a sociedade, para a política? E outra pergunta, no capítulo final, acho que na conclusão do seu livro, o senhor pergunta para quem nós escrevemos. E eu pergunto, para quem o professor Lênio escreve? Pois é, sim, aquela pesquisa, né, que é em teoria do direito, né, em termos objetivos, né, não sei se sou o mais lido, provavelmente não, claro, mas, digamos, eu tenho dados objetivos, né, que são colhidos cientificamente, que dizem que em jurisprudência, em teoria do direito, eu sou o segundo mais citado. E isso me dá um alento muito grande, né, Cleito e professora Gilmar, que ainda há esperança, evidentemente. Então,
A agnotologia, né, que é uma criação americana, muito interessante, porque ela mostra a construção deliberada da ignorância. Veja, por exemplo, que no direito isso acontece muito, né? Há uma construção deliberada de ignorância, do mesmo modo como existe na medicina, quando médicos são negacionistas, contra a vacina, por exemplo, ou quando as pessoas, em geral, são negacionistas com relação ao clima. A grande questão é saber se, de fato, as pessoas são negacionistas por convicção ou se é uma questão simplesmente política, né? E no direito isso acontece. Por qual razão as pessoas continuam acreditando na verdade real, por exemplo? Se cientificamente isto é impossível de se provar. Por qual razão as pessoas continuam falando que a voz das ruas deve ser aquilo que conduz às decisões, se primeiro, cientificamente, você não tem nem como aferir a voz das ruas? Entende? Então, e assim por diante. Então, eu escrevo como um modo de desleituras, né? O Harold Bloom, que faz um cânone, né? Para mim, o maior entendedor de Shakespeare, por exemplo, né? Que sempre me vigia aqui atrás, o Shakespeare aqui em cima, que fala em desleituras, né? Meu professor Ernildo Stein, que me ensinou isso, esse grande filósofo brasileiro, para mim, o maior filósofo do Brasil, fala das desleituras. Eu faço desleituras, nós temos que fazer desleituras como uma espécie assim de usar o pincelzinho, tirando as poeiras da poluição semântica que as palavras e o próprio direito têm. Então, porque há uma poluição semântica que faz com que o próprio termo democracia, o termo direito, o termo justiça, ele fica anêmico, fica poluído, fica cheio de fuligem antiepistemológica. E o papel do escritor, o papel do professor é usar o pincelzinho e limpar aquilo e desler para que a leitura original ela se coloque novamente, né? O papel também é enfrentar aquilo que o T.S. Eliot falava, que o que fizeste com a sabedoria que perdeste, onde está o saber, onde está o conhecimento, que virou tudo informação. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Nós temos uma equação, quanto mais aumenta o número de acesso à informação, quanto mais aumenta o número de smartphones, mais aumenta o número de imbecis. Não deveria ser assim, porque se bastasse informação, bastaria que o tiozinho do Zap ou qualquer imbecil que tenha um smartphone na mão, bastaria ele se informar, o Instagram, etc. Mas porque informação não basta. O professor, essa tarefa do escritor e do professor é transformar a informação em conhecimento. O conhecimento, com um pouco de esforço, em saber. E quem sabe, uma sabedoriazinha também não vai mal, né? Estudar um pouco mais, ler literatura, Cleito, Gilmar, literatura que faz com que a gente possa ver a existencialização do próprio direito. A literatura sempre chega antes. Claro. Não.
Ocidental é tão a fazer nada, né? Mas O Antônio Cândido, nós fizemos um Direito e Literatura, né? Eu que fui âncora do Direito e Literatura por 11 anos. Passava três vezes por semana na TV Justiça. O Afonso Romano Santana assistia o nosso programa às 5 da manhã, para honra da gente, né? E tem gente que levanta cedo e estávamos ali discutindo Shakespeare, discutindo Swift, discutindo, né, os grandes livros, o próprio Harold Bloom e tal. Então, o Antônio Cândido dizia que devia ser um direito fundamental o acesso à literatura. Eu acho que o acesso à literatura, como o acesso a Machado, por exemplo, Machado de Assis, veja, no meu livro, o Dicionário de Hermenêutica, o verbete solipsismo, ele é explicado pelas ideias de Canário do Machado de Assis. Do Machado de Assis. O Canário ele vai aumentando o mundo dele na medida em que ele vai descobrindo coisas pela linguagem. Então, antes de Wittgenstein, o Machado sacou isso, o tamanho do mundo, o tamanho da linguagem, essas coisas. E outro dia eu conversei com o meu amigo Ernildo Stein sobre o que está acontecendo é uma espécie de engenharia reversa do canário. Veja que o canário está morando na sua gaiola dentro de um brechó. E o mundo dele, pergunta-lhe o senhor Macedo, ele diz, ora, o mundo é uma gaiola onde o canário é o dono, é alimentado pelo dono do brechó. Este homem me serve. Veja o tamanho do mundo do canário. Depois, o senhor Macedo compra ele e ele vai aumentando e ele vai perguntando o tamanho do seu mundo, até chegar ao céu azul infinito. E hoje nós vivemos uma engenharia reversa. As redes sociais apodrecendo o cérebro estão fazendo com que voltemos ao brechó. Nós estamos transformando o mundo num brechó, numa gaiola, na qual nós achamos que o dono que nos aprisiona é o nosso serviçal. Essa engenharia reversa. Então, veja o que é a literatura. Quando você lê a teoria do medalhão do Machado, você vê o patrimonialismo ali brasileiro, você toca, é quase ontológico, dá a impressão que você encosta na parede do estamento do patrimonialismo, nos penduricalhos, nas emendas parlamentares, tudo isso. A literatura, a distopia, olha o que um dos livros mais importantes na minha vida
Viagens de Gulliver, ele explica até os emojis. Até os emojis são denunciados por Jonathan Swift em 1748. Uau! E se você pegar o discurso da servidão voluntária, o menino de 18 anos virou best-seller e escreveu em 1540 e poucos o discurso da servidão voluntária. Ó céus, que mais precisa ser dito para que as pessoas parem de encher o saco nas redes sociais, dizendo bom dia, sextou. E eu com isso. Hoje é o dia da cerveja. Vai ler um livro. O que mais eu preciso dizer, né, da beleza? O Shakespeare contou no Henrique V o primeiro contempt of court da história do mundo, quando o príncipe dá uma porrada nos cornos do presidente da Suprema Corte ou do juiz, e o juiz o prende. Eu escrevi sobre isso, trouxe a peça para dentro da escrita para mostrar o que foi o ataque à Suprema Corte brasileira há pouco tempo, que quase deu um golpe. A literatura explica tudo isso, e com a vantagem, às vezes ela chega 400 anos antes. Mas que perfeito. Professor, que aula. Eu fico... Lhe escutar realmente me deixa feliz e emocionado. É exatamente o que a gente pensa. Professor, o senhor falou agora dessa questão do golpe, autoritarismo e tudo. No dia 29 de setembro do ano de 2021, o senhor escreveu na sua coluna Senso em Comum, no site Consultor Jurídico, sobre 2 procuradores da República que estavam na mira da Corregedoria do Ministério Público Federal. Não sei se isso. Acontece que esses procuradores é meu amigo e conterrâneo aqui do Iguatu, no Ceará, doutor Emanuel de Melo Ferreira. Opa. Que atua no primeiro ofício da República, do Ministério Público Federal na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E ele, quando viu que eu ia conversar com o senhor, pediu para que a gente falasse sobre esse caso, fizesse a pergunta. Ele sabe, talvez ele esteja até nos assistindo. Acontece que ele foi realmente, esse PAD aconteceu, o senhor emitiu um parecer favorável na sua coluna, dizendo que ele estava sendo julgado por um crime de hermenêutica, que crime de hermenêutica não existe no nosso ordenamento jurídico, né? Ele foi condenado, recebeu a punição de censura, e ele está hoje tentando anular essa punição junto ao Supremo Tribunal Federal, certo? Então, houve uma nítida perseguição aos autores, né, aos autores públicos que combatiam o autoritarismo naquela época. Eu pergunto ao senhor hoje, o Brasil está livre de outro ataque à democracia, tipo, assim, travestido em outra Lava Jato? Ora, não, porque o autoritarismo brasileiro, o lavajatismo, é uma ideia. E isso é difícil combater, é uma ideologia, isso é muito difícil. Nós sempre estamos correndo o risco de sofrermos isso de novo. Um grande abraço ao Emanuel, esse excelente membro do Ministério Público, que com seu colega ousou entrar com uma ação exatamente em face dos estragos que a Lava Jato. Eles têm razão, eles tinham razão e terão razão na história quando será contada, porque a Lava Jato é o ovo da serpente que gerou o autoritarismo, os outsiders, as emendas parlamentares, eu quero dizer, das pessoas que tomaram conta, né, do parlamento, e das pessoas que tomaram conta do executivo, que quase deram o golpe de Estado. Nada aconteceria se não fosse a criminalização da política que começou lá na Lava Jato. Eu avisei o Sérgio Moro num debate que eu fiz com ele em abril de 2015. Eu disse:
com juízes como você, este país vai cair no autoritarismo. Acertei, torci contra a minha previsão distópica, né? Fiz uma distopia e perdi, ganhei, entre aspas, e perdi, acertei e quase levamos um golpe de Estado. O Emanuel entra com ação para tentar cobrar, não é nada criminal, era uma questão civil, enfim, para que essas pessoas fossem responsabilizadas. Acho que hoje mais pessoas deviam entrar contra os próceres da Lava Jato. E veja, é tão bizarro tudo isso que Emanuel, enfim, entre aspas, processado, né, administrativamente, ou enfim, por isso, e o próprio Procurador-Geral da República, da época, entrou com ação para anular a questão da fundação aquela. Quer dizer, Sérgio Moro não é processado por tentar fazer uma fundação que o Supremo declarou absolutamente inconstitucional, ilegal e nula, com todos os adjetivos que eu não vou dizer aqui, feitos pelo próprio Supremo, pelo ministro Gilmar e outros que disseram o que era aquilo. Eles não foram processados, nem Dallagnol, nem Moro e outros que estavam por trás, que fizeram essa tentativa dessa fundação de bilhões. E o Emanuel quer responsabilizar a Lava Jato pelos estragos institucionais e simbólicos, e ele, sim, ele é o que deve pagar por isso. A história vai dizer que ele tinha razão, que ele tem razão, e que, na minha concepção, ele vai ser declarado que ele tem razão. Se não fosse por nada, não existe crime de hermenêutica. Rui Barbosa disse isso em 1893 ou 4, quando ele defendia o juiz Alcides de Mendonça Lima. Na verdade, o Rui Barbosa fez um parecer naquele caso, né? Então, o Rui Barbosa fez o parecer dizendo não há crime de hermenêutica. Eu fiz o parecer para Emanuel para dizer, não quero dizer que eu faço igual ao Rui Barbosa, por favor, Rui era o Rui, mas o contexto é o mesmo. O juiz foi perseguido, Emanuel perseguido, Rui fez o parecer dizendo não pode fazer isso. Pedro Serrano também parece que fez, também dizendo não pode fazer isso. Falta o Supremo agora dizer não pode fazer isso. Perfeito. O processo dele está com o ministro André Mendonça. A gente espera realmente que a justiça seja feita e que realmente o doutor Emanuel se livre dessa punição completamente desmerecida. Professora Gilmar, você quer fazer mais alguma pergunta, professor Lênio Streck? Fica à vontade. Eu acho que ela tem que fazer, porque senão vai ter nas redes sociais, você vai levar uma saraivada de críticas, porque você não deixou, você monopolizou e não deixou a professora fazer perguntas. Nós vamos espichar, inclusive, o programa um pouco para reequilibrar este jogo de forças. A minha esposa quem diz, professor, que eu tenho que entender que quem tem que falar é o entrevistado, né? Porque ela sabe que eu falo muito, eu adoro falar. Então, professora Gilmara, por favor. Estou me controlando aqui. Professor, é que nós passamos o último filme do Eduardo Escorel, que é meu amigo há 20 anos, sobre o Antônio Cândido, que fizemos uma sessão. Anotações finais, né, do Antônio Cândido. Anotações finais. Fizemos uma sessão especial aqui para o pessoal de letras. Aqui em Iguatu, não vou fazer perguntas, só dizer que nós temos nossa resistência aqui, tem as meninas do Alicerce, Cine Bastante, projetos que apresentam cinema gratuitamente para a população. Dia 30, eu gostaria até de convidar todos, alunos, colegas. Estou aqui, gratuita.
né, que fala sobre isso que a gente falou aqui de forma mais visual no cinema. Então, eu só gostaria de agradecer pela sua participação aqui, agradecer mesmo ao professor Luiz, um beijão, professor. Agradecer a Cleilton pelo convite. Deixar com você, eu vim para aprender, para aprender. O cinema, o filme também é um texto, né? E veja, no momento em que surge a escrita, porque a escrita é uma garantia contra o fracasso da memória, né? Por que você anota as coisas e cola na geladeira ou anota no diário, etc.? Porque você vai esquecer. Então, na história da humanidade, no momento que veio a escrita, nós começamos a ter mais segurança na transmissão da própria história. E aí veio a prensa, aí veio o Gutenberg, né? Imagina como era antes de Gutenberg, aqueles monges e outros copiando tudo à mão, o que disse Aristóteles, enfim, essas coisas todas. Aí veio o Gutenberg. Veja que o primeiro best-seller é de 1494. É do que escreveu Anal dos Insensatos. A escrita é a garantia contra o fracasso da memória. Por isso mesmo, como eu não anotei o nome do Sebastian, enfim, Anal dos Insensatos foi traduzido para 34 línguas. O primeiro best-seller, fora a Bíblia, claro. E depois foi o discurso da servidão voluntária, que eu lembro. Então, veja, quando nós imprimimos, nós comunicamos melhor e temos mais fidelidade. Não dá para negar. Eu quero dizer com isso que o filme Ainda Estou Aqui é a garantia contra o fracasso da memória com relação ao que aconteceu nos 20 e tantos anos de ditadura, que houve tortura. O filme é um texto. O filme é impresso pelo Gutenberg da tela para dizer: isto aconteceu assim, e com a vantagem de que, quando os primeiros livros surgiram, não tinha imagem, nem a foto. Agora tem a imagem reposta, reproduzindo o que aconteceu, para as pessoas não esquecerem, para as pessoas marcarem, para as pessoas poderem dizer, e nós podermos dizer. E veja que o filme, o do Darim, o 1985, né? O promotor, quando fecha a sua charla final, ele faz um olhar dramático, assim, né? Câmara 2, nunca mais. No fundo, o Eu Ainda Estou Aqui é um nunca mais brasileiro. Ele é necessário. Ele é a garantia contra o fracasso da memória histórica, política de um país que ainda sofre com os fantasmas do passado. O Ainda Estou Aqui ajuda a exorcizar. Por isso que ele é tão importante. Foi mais importante o filme ganhar o Oscar do que a atriz ganhar o Oscar, porque é mais vasto isso. Então, nós precisamos disso, exorcizar. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma igreja positivista que tem o lema, né? Cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. E esse lema ele ficou encravado na política,
porque os vivos de 2025 continuam, de algum modo, sendo atormentados pelos mortos, pelos mortos generais e tantos outros, que sempre continuam nos ameaçando. Veja como é difícil lidar com os militares. Veja, o Múcio dá a impressão que o Múcio é o ministro do poder militar, dá a impressão. Ele não é o ministro do governo, ele é o ministro dos militares, porque as correntes continuam se arrastando, né, nos castelos, enfim, da política. E por isso que o filme é tão importante assim, por isso que a literatura é tão importante. Nós, André Caran Trindade e eu, fomos finalistas do Prêmio Jabuti, Gilmara Cleito, e com o livro Superinterpretação. Aliás, o Superinterpretação, aquela ideia do Humberto Eco, né, das leituras de outono dos anos 90, em que ele faz na literatura o que nós fazemos no direito, ou seja, de uma interpretação que não tem nada a ver mais com o texto, porque, primeiro, o texto dizia tudo. É mais ou menos como no direito, o exegetismo na literatura. Depois, a interpretação passou a dizer qualquer coisa sobre a própria literatura, a brincadeira que se faz, né? É como se Pinóquio, que filho de Gepeto, e Gepeto era um marceneiro, fazer analogia de Pinóquio com o menino Jesus, por favor. Isso é superinterpretação. O André tem um exemplo que eu gosto muito de superinterpretação. No direito está cheio, nós usamos na ADC 44, que, aliás, a superinterpretação foi citada pela ministra Rosa no seu voto, né? Só que ela esqueceu de citar quem tinha citado antes, mas ok, foi bom para o Brasil, eu esqueço esse pequeno esquecimento. Aí o exemplo de superinterpretação que o André dá é qual é a grande discussão da literatura brasileira? E que não para nunca e não vai parar nos próximos 100 anos, a menos que tenhamos uma máquina do tempo e perguntar para o próprio Machado: Capitu traiu ou não traiu Bentinho, Gilmara? Essa é a grande discussão. E esse é o limite. O que é superinterpretação? É alguém dizer que Capitu não era uma mulher. Isso é superinterpretação. Então, há limites. E trazido isso para o direito, para a sala de aula, você vai... Isso aí casado com Medida por Medida do Shakespeare, uma pitadinha do juiz Asdaque e uma brincadeira com o Filocleon das Vespas, dá uma aula maravilhosa, uma aula brilhante. E, sem querer exigir demais, quem sabe, a montagem do julgamento de Orestes. Tem 5 grandes questões de teoria do direito, direito processual, hermenêutica, teoria política, teoria do Estado, para tirar desta peça. A primeira grande manifestação da autonomia do direito, o valor do Estado como interdição, e tudo isso, né? Cessam-se as vinganças, vem o império do direito, a noção da imparcialidade, indúbio pro réu, porque ela vota a Palas Athenae para que possa, no segundo momento, mostrar que o empate ou o desempate dela, depende da leitura, sempre beneficia o réu. O réu, porque o réu é a parte mais
fraco, por isso tem garantias processuais. Sim, garantias processuais são decorrentes dessa discussão simbólica que é feita das tragédias gregas. Eu poderia falar toda manhã só usando as tragédias gregas para falar do direito, né, de como isso funciona. Eu faço instando os professores e alunos para que usem a literatura. São coisas tão maravilhosas, porque elas são estéticas e emocionantes. Eu, por exemplo, não consigo contar, já tentei várias vezes, eu não consigo contar duas coisas eu não consigo contar na literatura. Eu não consigo contar o Dostoiévski no Castigo? Crime e Castigo, quando o inquisidor se encontra com Jesus. Eu não consigo contar, porque o grande inquisidor, né? E também não consigo contar quando a rainha Hécuba, da peça grega, né, do Ésquilo também, ela, com o seu neto nos braços, fala do papel da mulher da guerra, o que a guerra faz com as mulheres. Então, são coisas que são bonitas, emocionantes e esteticamente belas, porque você conta o mundo pela vingança, conta o mundo pela guerra, e depois Hesíodo e os Dias contam o mundo pelo trabalho. A honra está no trabalho. Essas coisas são essas não têm preço, né? A literatura, né? Por isso que informação não vale nada. Conhecimento vale um pouco mais. O saber vale muito e a sabedoria, esta de fato não tem preço, né? Então, é isso. Esse é o meu recado para que as pessoas leiam. Vai fazer bem. Isso é vício. Depois vicia, viu? É um bom vício esse. E isso causa angústia epistemológica, né? Ter angústia epistemológica, que, aliás, é um verbete que está no dicionário Senso em Comum, meu, né? Angústia epistemológica. É importante que você fique angustiado. É isso, meninos, meninas. Muito, professor. Assim, nós estamos chegando no final. Eu quero, de coração, professor, agradecer pela essa oportunidade, esse momento muito rico, muito rico. Eu realmente me sinto um privilegiado. Posso afirmar com certeza para o senhor que hoje foi um dos dias mais felizes e importantes da minha vida, porque eu acompanho o senhor já há algum tempo e realmente, repito aqui, coaduno com a sua ideia, com a sua maneira de estudar e ensinar, professor. Muitíssimo obrigado, tá, professora Gilmária? Agradecer. Obrigada, professor. Seu tempo, sua disposição, educação, falar para a gente. Muito obrigada. E a gente espera que o senhor esteja conosco aqui em setembro. Eu vou me comunicar com o senhor pelo WhatsApp. Vamos providenciar uma sessão na Câmara de Vereadores aqui no Iguatu para que o professor Lênin Streck se torne cidadão iguatuense. Tá bem. Tá Você bom? Obrigado. Você me manda depois o link, né, do YouTube para que eu possa colocar nas minhas redes, tá bom? Tá ok, professor. Muitíssimo obrigado. Bom final de semana para o senhor. Aqui é só eu sair, né? Não preciso fazer nada, né? Só sair. Tá bom. Obrigada, okay. Professor. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Vou fazer isso.